Olá, alunos e alunas. Muito bem-vindos à aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje estudar essa questão aí do efeito estufa e o aquecimento global. Mas antes, nós vamos ter alguns avisos. Então, a primeira questão aí é falar para vocês a respeito do aplicativo. Pessoal, vocês precisam pegar aí na escola de vocês o número da matrícula. Então, com o número da matrícula e a data do aniversário de vocês, dia, mês e o ano com os 4 números. Aí vocês vão entrar no aplicativo e vão poder participar da nossa aula ao vivo, respondendo nossas questões, indo em busca de não só responder, mas também de participar ativamente, das nossas aulas. Então, contamos com vocês para que vocês rapidinho entrem em contato com a escola e consigam essa questão aí da matrícula e participem. Para aqueles que já conseguiram, é bom ajudar os amigos, falar na escola quem não conseguiu e ensinar para o colega que está com dificuldade, não é isso? Mas para aqueles que ainda não baixaram o aplicativo, vão poder também assistir essa aula depois através do YouTube. Então, lá no YouTube também vocês podem deixar recadinhos para a gente, vocês vão poder dizer se estão gostando, dar algumas contribuições, responder alguma coisa que a gente pergunta no momento da aula. Então, também estamos aí de olho no YouTube para ver o que é que vocês estão mandando aí para a gente. E para a nossa aula ser mais inclusiva, nós contamos aqui com a Elaine, que está aí em relação aí a Libras, trazendo através dos sinais essa comunicação e aproximando todos vocês da nossa aula. Então, vamos lá? Ainda temos aviso. E o aviso aí que vem é a respeito ainda da pandemia. Então, pessoal, acredito que vocês já devem ter ouvido falar na flexibilidade, de essa questão aí da mudança do protocolo. Mas existe ainda alguns cuidados que estamos ainda utilizando, a questão de máscaras em ambientes fechados, a questão aí do distanciamento, lavar as mãos, é muito importante, mas a nossa grande campanha é em relação à vacina. Então, tem muita gente ainda que não tomou vacina. Hoje eu ouvi, quando eu estava vindo aqui para a escola, que Pernambuco recebeu uma grande quantidade de doses de vacina para criança. Então, incentive também aos familiares de vocês, falando das crianças que têm aí já a segunda dose. Então, é muito importante. E para aqueles que não se vacinaram, vai lá no postinho de saúde, pede para alguém agendar para vocês e vão lá, com o adulto, com os documentos, com uma correspondência que prove o endereço de vocês. E aí estamos fortalecidos e vamos vencer rapidinho esse mal. Então é preciso estar bem protegido. Mas, como a gente sempre vem dizendo aqui, que a cada mês estamos aí falando dessa prevenção. No mês de março, nós estamos ajudando aí a campanha, através dessa divulgação, em relação ao câncer de colo de útero, a endometriose e o câncer de colo retal. Então, nós estamos aqui falando para que vocês, alunos, alertem aí os familiares em busca aí de diagnóstico, em busca de fazer, ir numa consulta preventiva. Então, é muito importante. E aí a gente também já vai começar a falar, que esses cuidados, eles podem começar logo cedo, em vocês jovens, através aí da vacina, A questão aí do HPV, que vocês também vão poder dar uma olhadinha no cartão de vacina, se vocês também estão com essa vacina, que vai também ajudar, É uma vacina que se toma agora, que vai estar presente no organismo de vocês até a maior idade. Então, dá uma olhadinha nisso. O que é a questão aí de março? Então, já está todo mundo sabendo que a gente está trabalhando aí com essa prevenção. O nosso objetivo aqui é divulgar e vocês continuem essa divulgação. Então, e aí vamos agora, a questão aí da nossa aula. Nós já vimos os ambientes da Terra, as camadas da atmosfera, a composição do ar. E hoje nós vamos ver o efeito estufa e o aquecimento global. Então, vamos ficar bem atentos. Mas, antes de chegarmos a essa questão aí do efeito estufa, vamos rever um pouquinho, o que é que nós temos em relação aí a esses assuntos que já foram trabalhados.
Vou trazer também alguns questionamentos. Fiquem atentos, porque eu trago aí, né, um questionamento que vai ser bem importante para a gente compreender o tema de hoje. E aí, a primeira coisa que eu estou trazendo para vocês na questão aí do revendo são as camadas externas da Terra. E nas camadas externas da Terra a gente vê aí a questão da biosfera, né, que é a camada aí de seres vivos, a atmosfera, a camada de ar, a litosfera, que seria o solo, e a hidrosfera, a questão da água. Então, nós já estudamos essa parte. O que é que nós já vimos também? Que essa atmosfera apresenta várias camadas. E a cada camada existe aí um conjunto, né, de características que identifica essa camada. Mas a camada que nós vamos conversar hoje são as primeiras camadas em relação a essa que nós estamos em contato. A questão da troposfera, mas também vamos falar um pouquinho da estratosfera, aquela que apresenta a camada de ozônio. Então, a gente vai conversar um pouquinho também sobre a camada de ozônio, ok? Também vimos que esse gás, né, que essa atmosfera ela é composta de alguns gases, como é o caso do nitrogênio, do oxigênio e de outros gases, como o gás carbônico, né? Vimos também, em outras aulas, que, além desses componentes de gases, nós vamos encontrar a poeira, micro-organismo, vapor d'água, vai depender do ambiente onde estamos. Então, é muito importante a gente perceber que esses gases, eles têm uma composição, mas existem outros, né, que vão poder variar. Imagine estar numa rua não asfaltada, né? E aí, o que acontece? Passa um carro em alta velocidade e a gente, né, consegue perceber aquela poeira, que nem é bem legal a gente estar respirando, né? Então, essa questão, está dentro de um hospital, um local onde tem muita gente doente, então, lá tem uma grande quantidade de vírus e bactérias que estão também soltas aí no ar, através da respiração dessas pessoas, elas estão eliminando, né, juntamente com o gás carbônico, para fora do corpo. Então, vale aí a gente relembrar. O que é que nós temos mais? E aí, quando nós estudamos as camadas da atmosfera, nós vimos que a atmosfera ela é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Então, tudo que tem nessa atmosfera favorece a vida. Então, no planeta Terra existem condições que colaboram com a vida. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas a vocês e vai também nos dar uma informação sobre essa atmosfera que promove aí a vida. Não é, professora Cláudia? É, professora Isabel. Bem-vindos, alunos. Que bom estar aqui com vocês. Realmente, a importância da atmosfera, né, para a vida, para que ocorra vida no nosso planeta. E como vocês estão vendo nessa imagem, ela é uma camada de proteção, né? Ela protege o nosso planeta contra os raios ultravioleta, como choques de meteoritos que cheguem ao nosso planeta. Então, ela também é uma camada de proteção. Então, ela faz com que realmente a vida do nosso planeta realmente se mantenha. Então, ela é muito importante para que haja vida e ela serve de toda essa proteção. Se você observar na imagem, dá para a gente ver realmente como é esta camada. Pois é, Cláudia. Então, hoje nós vamos conversar a respeito dessa camada e o que é que a gente pode fazer para que essa camada se mantenha, para poder manter a vida no nosso planeta. Então, o que é que nós temos a conversar? Nós temos aí uma situação problema. Então, eu estou trazendo para vocês um questionamento para que vocês, ao final dessa aula, tenham condições de responder com propriedade. Agora, vocês vão poder levantar a hipótese. Vocês vão poder responder, mas no conjunto de informações que vocês irão receber, vocês vão poder refazer essa resposta, trazendo, né, para a gente um conjunto de informações científicas que possam responder. Olha o questionamento. Como explicar todo esse calor que estamos sentindo? Nós estamos sempre reclamando, né? Está muito calor, a gente passa na frente das lojas a quantidade de pessoas comprando ventiladores para melhorar, porque não está em condição em casa de ficar sem, né, essa refrigeração. E aí a gente sabe que os termômetros estão cada vez mais apresentando para a gente que estamos num momento muito quente. Mesmo tendo aí essas chuvinhas de repente, mas quando passa a chuva, aí é que o calor se intensifica.
Então aí vem a nossa situação problema. Como explicar todo esse calor que estamos sentindo? E aí a professora Cláudia vai dar uma dica aí a vocês, como é que vocês podem responder esse questionamento no chat. Pessoal, eu já coloquei aqui no chat, professora, nós estamos aqui com a presença de João, de David, dando bom dia, não é? Estão felizes aqui por estar na nossa aula. E aí a dica é que vocês coloquem aí no chat, para eu poder falar aqui com a professora Isabel. Coloquem o nome da escola de vocês, bem-vindos, quem está aí presente na nossa aula. Ficamos felizes, não é, professora, com essa participação. Com certeza. Essa aula bem legal que vocês vão precisar interagir conosco, tá certo? Eu conto com vocês. Pois é, professora Cláudia. Coloquem aí o que é que vocês imaginam que está acontecendo para ter todo esse calor. Bem-vindo, David, bem-vindo, João, né? Bem-vindo outros alunos que ainda não escreveram aí no chat. Escrevam para a professora Cláudia dizer o nome de vocês aqui para mim e eu poder também, junto com ela, agradecermos aí a presença de vocês. E vem aí também um recadinho. Vocês que já conseguiram entrar, explica para os colegas, diz aos colegas que vocês estão assistindo, digam se vocês estão gostando, para que outros também possam vir participar aqui conosco. Então, essa perguntinha, eu volto com ela no final, para que vocês, né, reelaborem, e se estiverem escrevendo, a professora Cláudia vai me dizer, Isabel, olha, já tem aluno dizendo isso, e é muito importante esse levantamento de hipótese. Vocês vão colocar o que vocês pensam agora, e vão ter a oportunidade de responder melhor ao final da aula. Mas vamos continuar. Então, a nossa aula hoje, né? Efeito estufa e aquecimento global. Então, o que é que nós vamos conversar? Mas antes, a gente tem que saber o que é estufa. Vocês sabem o que é estufa? Vocês já ouviram falar em relação à estufa? Será que alguém aqui já viu uma estufa? Então, para a gente poder entender, muitas vezes a gente precisa primeiro entender e saber, né, essa questão aí do significado das palavras. Então, nessa questão aí de estufa, vamos ver, né, o que é uma estufa e o que é que eu posso contribuir hoje com vocês, lembrando para quem já viu a questão da estufa e apresentando para quem ainda não viu. Então, a questão aí da estufa, eu estou trazendo 3 modelos, mas a gente quer saber qual é a função. Então, eu estou trazendo a vocês aí uma estufa, né, com plantas. Aí, professora, eu já vi isso, eu já vi em filme, eu já vi numa novela que tinha essa questão de estufa, né? Onde colocava as plantas, onde, né, as paredes e o teto eram feitos de vidro. Interessante. Professora, tem aí o fogão, né? Que aqui é o forno e aqui embaixo, alguns ainda são abertos, que também funciona como uma estufa. E a questão aí da estufa, que estão aí nas lanchonetes, né? Que mantém, né, esses salgadinhos aí dentro. E aí vem a minha pergunta, será que com esses 3 exemplos, vocês já sabem dizer o que é uma estufa? E sabem dizer qual é a função? Então, eu estou curiosa para saber se vocês, né, já estão arriscando aí responder. Mas vamos parar para pensar. Vou trazer primeiro o exemplo da estufa aí da lanchonete. Então, tem um monte de salgadinhos. Nós gostamos dos salgadinhos, né? Mas se eles estiverem bem quentinhos, melhor ainda. Mas como? Se eles já estão em grande quantidade aí. Então, vale a pena a gente parar um pouquinho e dizer, professora, esse equipamento aí, ele vai manter esses salgadinhos, todos eles, bem quentinhos. Então, essa é uma função da estufa. E lá na planta, será que precisa estar quentinho? Essas plantinhas que estão aí necessitam de serem aquecidas? E por que estão dentro desse local aí, né, transparente, um vidro, né, um acrílico que vai poder passar aí a luz? Então, fiquem bastante atentos que vocês vão entender hoje essa questão aí da estufa. Mas, né, olha o que eu trouxe para vocês. Será que vocês estão, né, entendendo o meu questionamento? Por que dentro do carro está mais quente do que do lado de fora? E aí eu trouxe para vocês a imagem aí do carro, representando aí, né, a questão, a gente olha para ele e diz, essa partezinha aí vermelha, a professora quis demonstrar que está muito quente. Porque dentro do carro, o carro que está exposto ao sol, a gente deixa tudo fechado e quando a gente volta, né,
se ele não tiver um abrigo, a sombra de uma planta, é impossível até entrar. A gente, às vezes, abre a porta, abre todas as portas e deixa ventilar um pouquinho para a gente poder entrar. Então, minha pergunta é, por que lá dentro está tão quente? E, às vezes, mais quente do que do lado de fora? Será que vocês têm condições de arriscar? Eu vou chamar a professora Cláudia para ela ajudar aí a gente a responder também, para ver quem já está arriscando, Cláudia. Estamos aqui com o João, está gostando muito da nossa aula, está dizendo que é muito bom assistir a nossa aula. Eu estou pedindo a ele para que convide mais colegas, né, professora, para assistir, para interagir conosco. E eu tenho certeza que eles devem aí. Ana está dizendo, a Ana chegou e está dizendo aqui que sabe por que é que dentro do carro está mais quente do que do lado de fora. Então arrisca aí, Ana, coloca aí, que eu vou passar, quando você colocar eu já vou mostrar aqui a professora Isabel, tá certo? Estamos aguardando Ana, João, David ou outros coleguinhas que estão assistindo. Eu só identifiquei esses porque foram os que falaram, viu, professora? Mas tem mais gente aqui nos assistindo. Legal, Cláudia. A gente volta depois, tá, pessoal? Vamos dar uma oportunidade aí para vocês escreverem aí no chat. Então, vamos lá. Vamos conversar o que é efeito estufa. Então, o efeito estufa é a ação da atmosfera na manutenção da temperatura da Terra. Então, o efeito estufa tem essa capacidade, né, de manter uma temperatura agradável no nosso planeta. Então, vejam aí a função do efeito estufa. Então, vamos lá ver mais informações a respeito do efeito estufa. E aqui eu estou trazendo para vocês a representação daquela estufa, né? A questão lá daquela planta. Vejam que o que é que está acontecendo com os raios solares. Então, as ondas estão chegando, as ondas solares, ondas curtas, estão chegando até essa estufa de planta. E o que é que está acontecendo? Então, existe aí os raios infravermelhos, né? E também as ondas longas. O que é que está acontecendo com ela? Então, as ondas curtas, elas aquecem o chão. E a questão esse calor, ele sobe, né? O ar quente é mais leve e sobe. O ar aquecido sobe na estufa. E alguns conseguem sair e outros não. Então, veja essa questão que é como se tivesse uma seleção, selecionando o que vai ficar e o que vai sair. Vamos continuar. E aqui na atmosfera a mesma coisa. Os raios solares incidem na Terra, né? E esse passa pela atmosfera e esse calor aí, ele mantém a nossa Terra aquecida e também vai voltar. Por isso que a atmosfera é importante. O que é que eu tenho mais? Para essa atmosfera, existem aí gases que vão, né, ajudar a questão aí do efeito estufa. O vapor d'água, o dióxido de carbono, o óxido nitroso e o gás metano. Eu coloquei tanto as palavrinhas, pessoal, como também as fórmulas químicas, para que vocês comecem a ver, né, que essa linguagem ela faz parte, né, da ciência. E nessa ciência aí é a química, que nós já estamos estudando também. E aí eu trago para vocês, né, o hidrofluorocarbonos e o perfluorocarbonos, que são gases que eles vão agora, que estão sendo usados para melhorar, porque antes era um gás que destruía a camada de ozônio, que estava presente nos aerosóis, que estavam presentes nos refrigeradores, e existiu, né, um grande estudo dizendo que não eram legais, e aí eles foram substituídos. Aqui do lado eu estou mostrando o efeito estufa com a presença desses gases, e sempre mostrando que no nosso dia a dia nós vamos ter aí os transportes, que trabalham com, né, que se movimentam a partir de combustíveis fósseis, a questão aí da indústria, liberando através de suas chaminés também muitos poluidores, e tudo isso aí que a gente vai começar a ver a importância, né, desse efeito estufa. Então aí nós temos, a partir desse slide, eu estou mostrando a vocês a setinha A, a B e a C. Vejam a seta A. Ele diz o seguinte: a radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece, né? E aí, vamos ver agora a B. Vejam que a A, ela foi e ficou. A setinha B, ela vai, bate na Terra e volta. Ó. Alguma
da radiação solar é refletida pela Terra e a atmosfera de volta para o espaço. Então, ela apenas vai ser refletida. Chegou e voltou. E a setinha C, olha o que acontece com a setinha C. Ela chega até a Terra, tenta subir e volta. Olha, parte da radiação infravermelho, que é a questão aí do calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pelas camadas de gases do efeito estufa que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. Pessoal, se isso não acontecesse, nosso planeta poderia até congelar. Então, a gente vai ver que é muito importante essa informação. E aqui eu dou uma dica, depois rever essa aula, para nesse slide e ler de novo, observando as setas. O que é que eu tenho mais para mostrar a vocês? Gente, e o efeito estufa só tem o lado positivo? Não, a gente vai ver agora que tem a parte quando ele é bom e também quando ele é mau. E aí, mais uma vez, informações, né? Nós estamos diante de muita informação. Aí o que é que diz? Mais uma vez, observando as setas. A radiação do Sol chega à superfície e aquece a Terra. Então, eu estou repetindo aqui para a gente ver em outra imagem, com outra linguagem, para vocês verem aí o que acontece. Ó. Esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa funcionam como cobertor e não permite que ele se dissipe. Então, aquecendo, quando diz o cobertor, um lençol, para aquecer aí essa Terra. Isso aí é bom. Agora vamos para o item 3. Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presente na atmosfera é absorvido por processos naturais, como é o caso da fotossíntese. Então, isso aí vai ser bem importante para a vida no nosso planeta. E a fotossíntese é a produção aí de gás oxigênio. Retira o CO2, né, do ar e produz o oxigênio, libera o oxigênio, porque a planta nesse momento está fabricando o seu alimento. Ah, professora, mas tem um lado negativo. Tem sim. Então, vamos ver. A má fama do efeito estufa vem da ação do homem, que permite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então, a questão aí que a gente está colocando, dizendo que quando ele é mau, é porque aí tem a nossa ação. E que ação seria essa? O que é que nós estamos fazendo, né? Que está destruindo aí esse lado bom, não é, do efeito estufa. E aí, o que é que eu trago para vocês? Gente, esse lado aí vai vir o aquecimento global. Aquecer. Será que tem algum questionamento hoje que fala de calor, de aquecimento? Olha, é o agravamento do efeito estufa por ações humanas. E aí o meu questionamento vem assim, será que nós estamos fazendo algo que está aquecendo mais ainda o nosso planeta? Será que todo esse calor, nós, seres humanos, é quem somos responsáveis? E o que é que nós estamos fazendo? Hein, pessoal? O que é que nós estamos fazendo? E aí, professora Cláudia, será que a gente precisa dar algumas dicas para os alunos dizerem aqui? Eu tenho aqui Ana falando na primeira pergunta, porque dentro do carro está mais quente. Ana já dá um chute aqui. Então, com o aquecimento do sol, o vidro, ela está citando aqui que o vidro aprisiona esse calor lá dentro, funcionando como uma estufa, né, Ana? E João aqui está muito bem, Ana, tá, né? Estão aqui participando, professor. E aí, vamos ver aí o que é que vocês acham. O que é que nós estamos fazendo no nosso planeta que agrava esse efeito estufa? Porque a gente vê que ele é um fenômeno natural, mas chega um momento que nós estamos realizando ações que estão interferindo nesse aquecimento, não é, professora? Pois é, professora Cláudia. E eu estou muito contente aí que Ana está dando uma informação. Veja, Ana, a sua contribuição fez com que o seu colega, não só valorizar a sua resposta, mas também aprendendo aí com você. Então, todos nós, por isso que é importante a interação, porque vocês vão dando informações, estão ajudando também na aula, no momento que os colegas estão aprendendo com a resposta de vocês. E aqui, pessoal, eu estou trazendo, emissão de gases. São essas as nossas ações. As produções, nas indústrias, tanto libera
gases tóxicos, como também libera a questão aí de poluidores das águas. E essa água vai passar pelo rio e vai chegar nos mares. E lá nos mares, gente, essa poluição vai atrapalhar a vida de grandes contribuintes aí da produção de oxigênio, que são aí a questão dos fitoplânctons, pequenos seres, bem pequenininhos mesmo, que estão produzindo oxigênio. Então, as queimadas, né? A questão aí das árvores, aí, a questão de derrubando essas árvores e a questão de combustíveis fósseis, a questão da utilização de carro. E aí eu estou trazendo para vocês as consequências desse aquecimento global. Aumenta a temperatura média dos oceanos, fazendo com que esses seres não consigam, o derretimento das geleiras, as mudanças das correntes marítimas, a perda da fauna e a flora, quer dizer, matando aí os seres vivos. E nós estamos nesse grupo, viu, gente? Nós somos essa fauna aí, ó. E alterações climáticas em todo o mundo. Então, acredito que eu já estou respondendo aí a questão, não é, gente, que eu coloquei. E aí, como é que podemos ajudar a diminuir o aquecimento global? Então, estou trazendo duas tarefinhas. Uma é a questão aí de reduzir o uso de combustíveis fósseis, caminhar, pedalar, não é? Fazer isso. E a menor produção de lixo com o destino correto. Então, eu sei que às vezes na escola de vocês tem aí os lixeiros para reciclar, para colocar no lugar certo. Então, são esses cuidados que eu estou chamando a vocês. Eu agora vou chamar a professora Cláudia, ela vai se despedir, né? E também já vai aí agradecendo a contribuição de todos vocês. Pessoal, muito obrigada pela participação. Cito aqui Cristiana também, que deu a sua participação, Ana, João, David. Convidem mais alunos para estarem presentes na nossa aula. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, pessoal. E eu estou encerrando a aula, lembrando a vocês a respeito da nosso clube de astronomia. Conversa com teu professor. Diz que você quer participar. E diz que aqui na nossa escola, né, na Escola Municipal para Aulas Digitais, nós vamos ajudar vocês a participarem da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.